Michael Schellenberger, que prazer te receber aqui no TV Injustiça. Seja muito bem-vindo, você é um convidado especial aqui no TV Injustiça de hoje. Deixa eu apresentar aqui o Michael. Aqui o povo do TV Injustiça já conhece, ele é americano, fala, aliás, português fluentemente, é realmente impressionante. Mais ou menos. Fala muito bem, assistir as suas entrevistas na Revista Oeste, né, na Oeste Sem Filtro, enfim. E então aqui, não se preocupem, não vamos nem precisar de tradutor, porque ele fala o português muito bem. Ele é americano, ele comanda a plataforma independente Public, de jornalismo investigativo, onde ele aborda temas sobre censura, saúde mental, políticas urbanas, meio ambiente e outros assuntos. Bom, boa noite, Michael, parabéns pela matéria da Vaza Toga e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Injustiça. Bom, então vamos lá, Michael. Você saberia dizer por que a Folha de São Paulo parou de publicar as matérias do Glenn? A verdade, não sei, realmente não sei. Só posso especular porque a verdade, como você imagina, eu tinha muito orgulho em publicar esse artigo, porque eles trabalharam, o David Agape, Eli Vieira, minha colega Alex Gutentag, eles trabalhavam muito tempo, meses, com muitos documentos, muita informação. Eles tinham cuidavam muito no material, porque o material é complexo e difícil de entender. Mas a gente pensava que se houvesse um jornal brasileiro que queria publicar, se a Folha quer publicar, o Globo, ou CNN, alguém quer publicar, tá bom comigo. Eu não sentia, eu sou um jornalista competitivo, mas eu acho que é mais importante que a matéria saia. Mas ninguém queria, e eu acho que sentiram um risco, né? O risco que você conhece muito bem, por parte de sua experiência com censura. Eu fiz 2 entrevistas no Brasil, a primeira vez que eu estive lá, no ano passado, quando a gente publicou os Twitter Files Brasil, e houve dois mídias, não vou dizer quais, mas 2 mídias que passavam muito tempo comigo, muitas horas com eles, a gente trabalhava muito com eles, e ao final eles decidiram que eles não iam usar. E uma deles disse direito que eles tinham medo de Moraes. Então, eu posso imaginar, mas eu não sei, porque não falei com o Glenn sobre isso, mas eu acho que todo mundo tem medo de Moraes, né? Obviamente, né? Mas agora eu acho que está mudando, é uma coisa muito interessante. Era a semana passada, eu pedi ao Moraes permissão a fazer entrevista com Felipe Martins. E foi estranho porque CNN fez um artigo sobre isso, mais uma reportagem de televisão. Eu achei muito engraçado, né? A grande história que eu fiz pedido fazer entrevista com uma pessoa, não parece uma história. A história de Twitter Files Brasil é muito, muito mais importante. Mas eu achei, esse momento, uma coisa estava mudando já, né? E agora era CNN Brasil também, que foi, eu acho que o jornal mais grande, que fez a reportagem sobre Vaza Toga 2, que o David e Eli escreveram. Então, estou esperando que a situação está mudando, né? E também, não sei, Moraes tinha outra explicação, mas muita gente disse que até a decisão de Moraes de prender Bolsonaro na casa também talvez fosse influenciado pela reportagem. Então, eu acho que é possível que está mudando um pouquinho. Também eu vi que Daniela Silva, de Globo, como se chama? Daniela Lima, que ela saiu. E como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, a situação da mídia é muito, muito grave. Eles estão perdendo dinheiro. Um dos late night hosts, Stephen Colbert, eles vão terminar o programa dele, porque eles revelaram que eles estão perdendo 40 milhões de dólares por ano por late night show on CBS.
E também outras pessoas aqui de MSNBC, de outros canais que eram muito da esquerda e queriam defender a censura, eles também saíram. Então, É a e mesma também situação, Michael, no Brasil e nos Estados Unidos, porque a Globo News parece que fez uma pesquisa com o público e o público disse que não estava mais assistindo a Globo porque considerava que a Globo era muito esquerdista e muito parcial para a esquerda. Então, você considera que aqui nos Estados Unidos existe o mesmo problema com as mídias? as semelhanças entre nossos países são chocantes, realmente. Até nosso 6 de janeiro, vocês têm 8 de janeiro, vocês têm um candidato populista da direita, Bolsonaro, nós de Trump, eles perseguiram da mesma maneira, eles fizeram censura da mesma maneira. Aqui nos Estados Unidos, a mídia muitas vezes fala do playbook de Trump. Não sei como se diz playbook em português. Você conhece essa palavra? Playbook? Playbook é como playbook. Vem de deportes. Se você joga futebol, você tem uma estratégia, uma tática. Que é uma tática, realmente. A gente manual. Diz playbook. Manual. Como assim? Manual, E eles dizem, a direita tem playbook. Não, mas é projeção psicológica do regime. A verdade é, o regime tem manual, o regime tem estratégia e é quase a mesma estratégia no Brasil que nos Estados Unidos. Também a gente vê semelhanças na Europa. Eles desenham algumas ONGs como as pessoas que sabem todos os fatos, e são eles que vão decidir o que o governo vai censurar. E também eles fazem esse lawfare, tratam de prever Bolsonaro, Trump, Marine Le Pen em França, o AfD em Alemanha, o candidato de presidência na România. Eles usam o sistema judicial para prever eles de se candidatar como presidência. Então, tem muitas semelhanças entre os nossos países e, por nós, a gente vê muita evidência da participação da comunidade de inteligência, das agências governamentais de inteligência. Um americano deu testemunha hoje ao Congresso Brasileiro, Mike Benz, falava muito disso, que a estratégia mesma, porque são as mesmas pessoas em todos os países que estão fazendo esse esquema. E por isso, a ideia com a 6 de janeiro nos Estados Unidos, é mesmo do 8 de janeiro, era de construir um teatro, uma performance, uma apresentação, né? Que era um golpe tentativa. Eles dizem isso. Não foi somente um grupo de protestantes, manifestantes que entraram num prédio. Não, foi golpe tentativo. Essa era a mensagem que todo mundo disse ao dia de 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, e quando a gente olha no Brasil, era a mesma coisa. E por isso que eles tinham que manipular a lei para mandar tanta gente, tantas pessoas à cadeia, porque eles precisavam de pessoas na cadeia para provar que era golpe tentativo. É terrível isso. E Michael, o que levou você a mergulhar nessa matéria? O que se passou no seu coração, no seu sentimento, que você pensou, eu preciso fazer uma matéria sobre isso, eu preciso publicar isso? Qual foi a sua ideia, qual foi o seu sentimento nesse momento, quando você tomou essa decisão? A Vaza Toga especificamente, ou o Brasil? A Vaza Toga 2. A Vaza Toga 2. Realmente, eu não sei. Eu acho que a fonte da informação, que não é revelado ainda, espero que algum dia a pessoa decida se revelar, mas ainda não. E eles, David e Eli, sabe quem é, eu conheço, eu sei quem é. E essa pessoa deu informação a David e Eli. Por quê? Porque David e Eli fez os Twitter Files Brasil comigo. E
Não, mas a verdade, todo o crédito vai para David, Eli e Alex. Eu li tudo, claro, mas era muitas horas e eu era publicador, realmente. Eu tinha muito orgulho em publicar, mas todo o crédito vai para David, Eli e Alex. Foram mais ou menos quantos meses de análise de documentos? Quanto tempo que se levou para analisar? Quase um ano, eu acho. Eu acho quase um ano. Mas você deve falar com ele. Não, quando foi o último Vaza-Toga? Era... faz um ano, né? Vaza-Toga era em julho, né? Eu acho que não foi... Por aí, acho que foi julho ou agosto. Acho que foi julho ou agosto, então eu acho que a informação chegou a eles pouco tempo depois, mas deve perguntar para eles, não sei exatamente. Mas era muito tempo, porque eles estavam falando muito, eles tinham medo. A gente ofereceu ajudar eles, porque o David tem outro trabalho, o Eli também, ele é biologista, né? E nós oferecemos ajuda a pagar advogados, mas também muitos advogados brasileiros muito bons, que eles voluntaram o tempo para ajudar eles, mas eles têm muito mais coragem que eu, porque eles são brasileiros, eles podem sofrer. Eles estão no Brasil, né? Pelo que eu entendi, eles estão no Brasil. Então, são muito corajosos. Eles têm muita coragem. Muito corajoso. Você hoje, Michael, teria coragem de aparecer no Brasil, pegar um avião e descer no Brasil nesse momento? Claro, com prazer, sem medo. Eu tenho o meu medo de Deus é muito mais forte que o meu medo de Moraes. E também eu tenho uma perfil agora mais alta, né? Que especialmente, né? Porque mas não, eu sempre segui as leis no Brasil, mas existe uma investigação estúpida, ridícula contra nós. 2 relatórios um relatório da Polícia Federal e outro relatório do PGR, né? Falando de nós. O seu nome está em um desses relatórios, não está? Eles fizeram faz ano passado. Eu também tenho o caso em frente da Organização dos Estados Americanos, mas eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada, mas sim, eles têm investigação. Mas eu já fui lá e eu participei com a manifestação na rua de São Paulo o ano passado. E não sentia medo, mas agora um pouco mais conflito nessas tarifas e o Lei Magnitsky. É possível que eles podiam tentar uma coisa, mas não, eu gostaria de ir lá. Eu vou para o Brasil, não sei quando, mas eu não tenho planos, mas mas não, eles não vão me eu acho que não. Acho que nesse momento o Alexandre de Moraes ele está muito enfraquecido por conta de ter tido seu nome posto na Lei Magnitsky, ou seja, ele está sendo visto já no mundo inteiro como um violador de direitos humanos. E eu acredito que é questão de tempo mesmo que ele vai sair do STF. Ele deve ser retirado em algum momento. Mas ainda em relação à Lava Toga 2, me parece que as certidões positivas, né, foram o cerne, foram o centro dessa nova reportagem da Lava Toga, o que é um escândalo. Aquelas certidões que a gente até chama de certidões de antecedentes ideológicos. Quer dizer, pessoas tinham as suas redes sociais checadas para saber se elas eram bolsonaristas, qual que era a posição política delas, para saber se elas iriam ou não para a prisão. Explica para a gente como é que foi essa descoberta dessas certidões positivas, ideológicas. O que vocês sentiram quando vocês descobriram que isso aconteceu? Como é que foi isso? É muito interessante, né? Porque como você explicou, eles usavam as postagens de redes sociais dos manifestantes não violentos de 8 de janeiro e era justificativa para investigações e prisões. Porque uma coisa que acontece é que faz agora quase 3 anos, 2 anos e meio que estou envolvido no movimento para a liberdade de expressão.
Começou com a Twitter Files nos Estados Unidos, dezembro de 2022. Eu fiz muitas testemunhas para o Congresso americano, 2 no Brasil. Fiz muita reportagem sobre os abusos de poder. Especialmente, eu fiz minha testemunha sobre o Censorship Industrial Complex, o complexo industrial da censura. Mas sempre a censura sempre era para alguma coisa. Às vezes a censura é porque uma pessoa é intolerante. A pessoa não quer ser não quer insultos. As pessoas pequenas que não podem lidar com opiniões diferentes, né? Esse é um tipo de censura. Mas existe outro tipo de censura que é muito mais grave e que está vinculado com outro meta, né? Com outro goal, outra proposta. E aqui no 8 de janeiro era claro que a censura, realmente, a ideia não era para censurar, a ideia era para prender, né? E pôr na cadeia. Era a ideia de criar uma classe de criminais, realmente. Era a ideia de virar um grupo de não violentos manifestantes a um grupo de golpistas. Até uma avó de 74 anos, até como se chama? Vendedor ambulante, né? Que estava só vendendo camisas, ele não fez parte da manifestação. Então, você deu mais... Então, minha experiência... eu sentia muita coisa. Eu sentia muita tristeza, realmente. Tristeza e ver pessoas que... Os juízes, essa mulher também, a Cristina Kusahara, que era o chefe do gabinete de Moraes. Eu já ia falar dela, Michael, porque o nome dela, Cristina Kusahara, até então era desconhecido do grande público. E a sua reportagem jogou luzes em cima do nome dela. Aí eu queria também que você falasse também qual que é a importância da Cristina Kusahara nessa máquina de perseguição ideológica do gabinete do Alexandre de Moraes. Ela comportava como chefe do processo, e que ela não tem papel legal. Ela só é chefe do gabinete, né? É um pessoal alta, né? Na hierarquia, ela trabalhava direito para Moraes, mas ela não estava comportando como um juiz. Ela não é ministro, mas ela estava dando ordens. Você pode ler as mensagens e ela parece como o chefe dos juízes, né? E não sei a expressão em português, em inglês a gente diz she cracks the whip. She's enforçando, fazendo a coisa mais rápido. Ela disse, eu quero a informação. Apressava. Isso me impressionou. Então, então, isso dá a ideia que tudo era fora do processo legal. Todo o processo é ilegal. É contra a Constituição. Não tem proteção, não tem investigação, não tem... Os advogados de defesa, eles não tinham oportunidade. Qual é a palavra em português? A palavra esses são força-tarefa secreta que eles criaram. Ilegal. E ela era a rainha desse processo. Então, sim, não era um processo legal. Essa é uma coisa que que eu pensei muito errado, né? Imoral. E a outra era a desumanização das pessoas. Eles têm uma conversa entre um juiz que se chama Ayrton. Vieira. Ayrton Vieira, né? E Eduardo Taliaferro. E Ayrton disse que nas audiências de custódia possamos dar a cada o que lhe é de direito à prisão. Prisão. E tem um emoji de não sei, de brincadeira, ele levando na brincadeira. Uma brincadeira, né? Mas as pessoas vão para a cadeia, cara.
Até uma mulher de 74 anos. Eles estão falando disso como uma coisa que eles gostam, né? Como uma coisa que são sadísticas, realmente. Parece uma coisa... Você não sente nada para uma pessoa que você injustamente vão mandar para a cadeia. É uma desumanização. Eu acho que essa desumanização era uma coisa que eles estavam... eu digo, o Estado fundo, a gente diz o Deep State, as agências de inteligência, os juízes, todo mundo, eles estavam desumanizando os apoiadores de Bolsonaro, de Trump. E eu, como você, eu sou uma pessoa, não era da direita, eu era da esquerda, sou mais moderado agora, mas é como ver o processo do Estado de se virar uma população a uma coisa que não é, que é golpistas, né? É um processo de desumanizar as pessoas. Então, não somente uma degradação da lei, degradação da Constituição, mas também uma degradação da alma, como se disse, né? do ser humano, do ser comum, de uma forma, cidadãos iguais entre a lei, mas não, eles abusavam do poder e com uma má intenção. Não era com uma boa intenção, era com uma má intenção. Talvez começou com uma boa intenção, mas era claramente ruim. Eles sabiam, esse não é um erro. Eles sabiam o que eles fizeram, que eles estavam fazendo guerra política, ideológica, totalmente contra a lei, de uma maneira totalmente secreta. E, Michael, para a gente encerrar aqui, eu sei que seu tempo é curto, ainda há alguma coisa a ser publicado ou alguma coisa dessa matéria ainda pode se desdobrar em outras matérias? Vocês têm alguma perspectiva nesse sentido? Desculpa, não entendi bem a pergunta, Ludmila. Ainda tem alguma coisa que faltou ser publicado? Ainda vai ser publicada alguma coisa? Ou vocês fizeram tudo de uma vez só nessa matéria? A gente pensava em quebrar um pouquinho. O que aconteceu é que a gente tem um ONG também. Eu tenho o Public, que é o meu jornal pequeno. E também a gente tem uma ONG, também pequeno, mas que aceita doações. E a gente aceita doações. E eles podiam... Porque muita coisa que a gente quer fazer não atrai assinantes para o público. Certo. Então, uma coisa que precisava de um tempo. Então, a gente fez no ONG, que se chama Civilization Works. E o Civilization Works, eles publicaram um relatório que David e Eli, porque David e Eli nos deu grandes materiais, era muita informação. E a gente decidiu, ok, vamos publicar como relatório e vamos escrever um artigo baseado pelo relatório. Mas é uma coisa incrível. Então, você tem o filo de X, você chama isso, né? X-Thread, Ludmila? Tem a informação por X, é mais um sumário. Sim. Tem um artigo de Substack e tem esse relatório. Mas a gente decidiu só publicar tudo ao mesmo tempo porque eu achei uma boa ideia, porque a gente queria... porque a gente não queria estar acusado de... E também nós não somos como a Folha de São Paulo, onde o espaço é mais limitado. A gente tem todo o espaço que precisamos. E saiu muito bem ontem, né? Segunda-feira, saiu muito bom. Eu acho que eu ia ver, mas... 13 mil pessoas repostaram e 4 milhões de pessoas viu. Em português também, mais 3 milhões, porque a gente publicou em português e inglês, e a gente viu muita gente compartilhando, e como eu disse, até o CNN, mas também a gente viu os jornalistas mais do mainstream, né, mais de publicações grandes, que eles observaram que não, é uma coisa ilegal. Tem que dizer, uma coisa muito ilegal. Eles dizem, se as provas são corretas. As provas são corretas. A gente tem as mensagens.
Então, totalmente, mas o que vai fazer? Porque o top law enforcement officer, o juiz mais poderoso no país, o criminal, ele é o criminal. E ele é o juiz mais poderoso no Brasil. Então, é uma situação loucura. Você precisa de um novo governo para lidar com isso, mas eu acho que é revelado que o Brasil não é democracia. Não tem liberdade de expressão. E tem um tirano que se chama Alexandre de Moraes, que quebra a lei. Ele não é um cara que só enforça a lei, não. Ele quebra a lei. Então, o Estado é um Estado criminal. E até uma frase que me pensava muito no material era uma frase de Joseph Stalin. O Stalin de Rússia, né? O líder de Rússia comunista. Ele disse, mostra-me o homem e lhe mostrarei o crime. Eu acho que é traduzido correto, né? Sim, exatamente. E a ideia de Stalin era que ele podia pôr qualquer pessoa na cadeia. Ele tinha esse poder de qualquer pessoa ele pode fazer. Não importa quem era ou o que eles fizeram, eles vão achar uma coisa, decidir que era ilegal e pôr na cadeia. Essa é uma corrupção absoluta do sistema bonito que existe no Brasil, o sistema jurídico, o sistema de leis, de uma judiciary, um sistema judicial independente, que decide pelos fatos, pela verdade. Agora um sistema somente de poder, né? Somente de poder, não é mais da verdade, não é mais da lei. Então, eu tenho, a verdade, tenho muito medo nesse momento, porque o Brasil não é o único país que está sofrendo com essa opressão. A gente vê coisa muito parecida na Inglaterra, na Alemanha, na França, na România, passava aqui nos Estados Unidos, mudou um pouco depois da eleição de presidente Trump, mas a gente está vivendo em um momento de uma reação, uma guerra realmente contra a democracia e liberdade de expressão. Mas o Brasil é realmente o pior de todos eles. E então eu acho que eu sinto mais otimista hoje que segunda, porque eu vejo a reação e vejo o que eles estão fazendo no Congresso. Eu acho muito importante e me dá um pouco mais otimismo. Sim, e a ajuda que o Trump está dando ao Brasil é inestimável, porque só com as forças internas do Brasil, eu acho que a gente não teria como sair dessa. Mas o Trump está ajudando o povo brasileiro e, nesse ponto, eu sou muito grata. Bom, Michael, verdade. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV em Justiça, pelos seus esclarecimentos aqui ao nosso público e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho que está sendo tão importante para ajudar a libertar o povo brasileiro dessa tirania, né? Como nenhum jornalista no Brasil, nenhum veículo quis publicar, a gente precisava que alguém, né, do exterior fizesse isso e você fez isso por nós. Então, você também é uma peça que nos ajuda a sair dessa tirania. Então, te agradeço, muito obrigada pela sua presença aqui no TV em Justiça e conte sempre conosco. Muito obrigado, Ludmila, e também obrigado a você por sua coragem. Você também foi punido por esse sistema e eu lhe respeito muito e muito obrigado por me convidar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. a próxima.